Vamos chamar agora o nosso próximo convidado. Ele é um estrategista de inovação e palestrante. Ele vai nos falar um pouco sobre criatividade para inovação. Rodrigo de Barros. Grande Rodrigo, mais uma vez atendeu o nosso chamado aí para estar participando do nosso evento. Eu já deixo com você o palco do Cop Talks aí e fico à disposição. No final a gente volta para perguntas. É todo seu, Rodrigo. Obrigado. Maravilha, Luiz. Muito grato pelo convite novamente. Bom dia a todos, bom dia a todas. Uma satisfação estar aqui nesse evento tão legal, discutindo temas tão relevantes para a questão da inovação, tá? Como já foi dito, meu nome é Rodrigo de Barros, eu me defino profissionalmente como um estrategista de inovação, além de palestrante, e quando eu falo estrategista de inovação é porque os trabalhos que eu costumo realizar dentro das organizações são trabalhos focados de ponta a ponta em termos de inovação, desde a criatividade para a inovação. Né? E esse é o tema principal aqui dessa palestra, dessa fala minha para vocês. Criatividade para inovação. Tá? Quando a gente fala sobre a questão criativa, é totalmente normal nós pensarmos na questão da criatividade como algo relacionado diretamente às artes, à música, à dramaturgia, né? E todas as manifestações artísticas humanas, ok? Quando nós falamos de criatividade para inovação, não é. Esse é um grande erro que a gente tem cometido nos últimos anos. A grande questão da inovação é tornar as pessoas mais criativas. Essa é a raiz da coisa e é a minha luta há 13 anos dentro da questão da inovação. Nós precisamos compreender essa questão da inovação como um fenômeno que extrapola aquilo que eu chamo de hype da inovação. Né? Hype da inovação, termos descolados, termos divertidos, eventos pomposos, falando sobre innovation aqui, innovation ali, né? Muita perfumaria, mas a prática técnica um pouco nebulosa. Nós precisamos dar 2, 3, 4, 5, talvez 10 passos para trás para efetivamente estruturar a inovação enquanto algo estratégico e passando diretamente pela liderança. E aí, meus queridos, quando eu falo liderança, eu não estou falando de cargos, ok? Diretor, presidente, tem a função de liderança também, ou melhor, função não, papel. Mas todos que estão desde lá do chão de fábrica, passando por toda a organização, também podem assumir comportamento de liderança. E quando eu trago a questão de liderança para a criatividade, para a inovação, eu estou dizendo que liderança não é cargo, liderança é comportamento, ainda mais quando a sua cooperativa almeja cultura de inovação. Se a sua cooperativa almeja cultura de inovação, que é trabalhar a questão da inovação de maneira orgânica, injetada no DNA, a sua cooperativa precisa ter esse entendimento de que a liderança não pode ser aquela liderança autoritária, hierarquizada ao extremo, porque isso tem comprovadamente matado os esforços de inovação. Ok? Então, essa introdução nos diz exatamente isso. Criatividade para a inovação é compreender o papel da liderança para a inovação. E aí, essa é a minha pergunta de partida, que eu vou responder para vocês ao final. Qual é o papel da liderança nos processos de inovação? Qual é esse papel? De que maneira a gente deve enxergar isso? Ok? E isso, óbvio, se complementa com essa pergunta. O que liderança tem a ver com inovação, afinal? Tudo. Tudo, absolutamente tudo, ok? Quando eu falo de liderança para valer, e não aquela coisa lá da Revolução Industrial que já deveria ter morrido nas organizações de obedece quem tem juízo, né? Manda quem pode, algo assim, né? Faça, tô mandando, etc. Né? Isso não é liderança. Né? Isso é um horror. Né? Faça porque eu mando, faça porque eu tenho cargo, faça porque eu tenho o poder da caneta. Esse tipo de coisa não é liderança. Não é. Né? Liderança é conseguir engajar as pessoas em um clima favorável a isso. E quando a gente fala de clima,
clima organizacional, ambiente organizacional, nós falamos de um clima do ambiente organizacional que extrapola o puff colorido, o tobogã dentro da empresa e a mesa de ping-pong. A gente está falando de um clima, de um ambiente organizacional onde há respeito entre seres humanos. Captaram? Isso vai muito além da parede colorida, do ambiente descolado e tudo mais. Vai muito além. Muito além, tá? E a liderança é isso. Liderança, em todos os níveis da organização, ela consegue dinamizar isso naquilo que eu costumo brincar, no gerúndio. Como assim no gerúndio? Não tem fim. Liderando, conduzindo, engajando, desenvolvendo, capacitando, qualificando, né? Liderança é gerúndio, tá? Por isso que liderança tem tudo a ver com inovação. E aí, pessoal, a gente precisa sempre lembrar disso. Isso é óbvio, mas é tão óbvio que às vezes a gente esquece. A inovação é fruto do ser humano criativo. São as pessoas que geram ideias e possibilidades por um processo criativo / cognitivo, e através disso elas conseguem explicitar ideias e dentro de um processo de inovação tangibilizar isso num projeto, num produto, num processo, numa estratégia de marketing, num novo modelo de negócio, o que quer que seja. Tá? Mas a inovação é fruto do ser humano criativo. Povo do céu, né? Povo do céu, meu Deus, né? Se a inovação é fruto do ser humano criativo, e isso é verdade absoluta, não tem como isso ser contestado. Isso é o que é. Se a inovação é fruto do ser humano criativo, é óbvio que a grande questão da inovação não é focar em mais e mais e mais e mais projetos de inovação. A grande questão da inovação é lidar com o ser humano, é lidar com a criatividade das pessoas que, por um fenômeno socioeconômico, está cada vez mais diminuindo. As pessoas estão, a grande massa de pessoas, de modo geral, está cada vez menos criativa. A maioria das pessoas está ficando cada vez menos criativa. Isso é um fenômeno que a gente precisa estar muito atento enquanto estrategistas de inovação. Vamos lá, a inovação é fruto do ser humano criativo. Se a inovação é fruto do ser humano criativo, eu preciso mais do que nunca dar muita atenção ao ser humano dentro da minha cooperativa, ok? Vou contar uma história para vocês que ilustra um pouco isso. 4 anos atrás, eu fiz um trabalho bem legal de cultura de inovação numa grande organização. Nesse trabalho que eu realizei, eu entrevistei 132 pessoas nesse trabalho, ok? 132 pessoas para iniciar o trabalho, na primeira etapa do trabalho que eu realizei com eles. Eu tabulei os dados que eu coletei dessas entrevistas com o pessoal sobre aquilo que motivava e não motivava eles dentro desse ambiente organizacional para participar de ações de inovação. E, pessoal, mais de 80% dos 132 entrevistados falaram para mim que tinham desistido de dar ideias dentro da empresa. Tinham abandonado já os projetos de inovação e as ações de inovação. Mais de 80% de 132 pessoas falaram isso. Coisa pra caramba, né? Acreditem, não é exclusividade dessa empresa. Isso se repete em tantas outras que eu já passei também, ok? E aí, Rodrigo, qual é a justificativa? Eu perguntava para as pessoas, mas por qual razão? Por que você não está mais a fim de participar? O que houve? Cansei. Já cansei de chegar nas reuniões para propor ideias e ser ridicularizado. Já cansei de chegar em reuniões para propor ideias e o pessoal falar, nossa, que absurdo, de onde é que você tirou isso? Ah, por favor, que bobagem que você está falando. Viu, fulano, esquece esse negócio aí, não vai funcionar. Ou ainda... Dei uma ideia uma vez, a ideia foi implementada e outra pessoa foi reconhecida pela ideia que eu dei. Normalmente, essa outra pessoa que é reconhecida é quem tem a caneta na mão. Quem realmente deu a ideia, fica lá, nem na foto sai. E esse tipo de coisa, pessoal, acontece. E por mais que incomode um pouquinho, a gente precisa falar sobre isso. Porque se a gente almeja a inovação, tal qual a gente deve conseguir um dia chegar num nível bacana de inovação, a gente precisa compreender esses comportamentos não mais aceitáveis dentro das organizações. De nada adianta uma agenda de cultura ágil, cheia de projetos de inovação, se nós não tivermos uma agenda de cultura focada no desenvolvimento das pessoas. Para valer mesmo. Uma cultura de respeito ao indivíduo. Captaram?
Então, esse foi um grande dilema nessa empresa que eu fiz esse trabalho, porque nós tínhamos uma grande massa de pessoas que não estavam mais afim de participar de trabalhos de inovação. E era justamente com esses que eu faria o trabalho, que eu fiz o trabalho de inovação que durou aí quase 2 anos. Né? Será que na sua cooperativa tem um cenário parecido? Eu trabalho com inovação no cooperativismo há 4 anos. Tá? 4 anos que eu vejo várias realidades. Especificamente no cooperativismo, eu já pude passar por mais de 10 estados do Brasil, vendo o cooperativismo em diferentes realidades, com foco em inovação. E eu posso afirmar que eu já ouvi de muita gente que, poxa, estou desanimando lá, tá complicado, coisas nesse sentido. Óbvio que tem coisas maravilhosas, né? A gente vê cooperativas com um clima organizacional fantástico também, mas ainda são minoria. E isso não é exclusividade do cooperativismo, isso é uma realidade do mundo organizacional / empresarial cooperativista. Ok? Então a gente precisa estar atento a isso. Poxa, todas as organizações do universo querem ser mais inovadoras. E para isso, enchem a agenda de projetos de inovação. Errado. Todas as organizações do mundo precisam ser mais inovadoras. Qual deve ser a agenda dessas organizações? Desenvolvimento humano. É isso. Ok? Muito bem. Essa é a primeira historinha. Aí, nós temos uma segunda historinha. Tá, uma segunda historinha rápida também, ok? E essa segunda historinha não tem empresa certa ou pessoas específicas. Essa é uma historinha que muita gente que está aqui me assistindo conhece. É a historinha do temos que bater a meta, temos que cumprir o prazo, temos que fazer cada vez mais, temos que continuar inovando porque o concorrente está chegando e vai esmagar a gente. A crise está aí, se a gente não inovar, a gente vai quebrar. Se a gente não fizer coisas diferentes, tudo vai ficar cada vez mais complicado. E toda essa história no dia a dia das organizações gera o que há um bom tempo eu venho falando de excesso de pressão. Excesso de pressão. O que o excesso de pressão faz com nós? O excesso de pressão libera cargas de cortisol dentro do nosso corpo. Nós somos máquinas que produzem hormônios o tempo todo, hormônios do bem-estar e do mal-estar. O cortisol vem de pressão, pressão, pressão. Fazer mais, inovar mais, fazer mais, inovar mais. Faça isso, faça aquilo, inove aqui, inove ali. Temos que inovar. E tudo isso num fluxo de tempo, excesso de pressão, num fluxo de tempo, vai causar o quê? Excesso de cortisol. Excesso de cortisol dentro de nós, o que causa? Ansiedade. Excesso de cortisol dentro de nós causa depressão, burnout, causa aquilo que a gente chama em criatividade e inovação, o embotamento da mente. Eu travo, eu não consigo exercer potencial criativo sob intensa pressão. Sob intensa pressão. A pressão dosada, como disse o grande Csikszentmihalyi, é fundamental para a gente atingir um fluxo criativo bacana. Mas a pressão em excesso ferra a criatividade. E aí nós vemos muitas e muitas organizações passando por isso, né? Como assim, Rodrigo? Muitas e muitas organizações buscando o tempo todo fazer mais e mais e mais. Nunca na história desse mundo se falou tanto em produtividade, produtividade, produtividade. Temos que ser mais produtivos, mais produtivos, mais produtivos. Uma agenda cheia, recheada de cursos e promessas para ser mais produtivo, produtivo, produtivo. Cadê os movimentos para a gente descansar? Ou o descanso não é importante, como o Domênico De Masi já falava há um bom tempo no ócio criativo. Cadê os movimentos para bora descansar? Bora desligar? Bora? Vamos descansar um pouco? Isso é muito importante também, pessoal. A gente tem que sair desse trilho da intensa produtividade, do fazer mais o tempo todo. Porque isso gera aquilo que eu chamo de crise criativa. Mais do que uma crise, como foi dito no papo anterior, ética, mais do que uma crise ética, econômica, social, política, a gente vive uma crise criativa, onde as pessoas estão tão robotizadas em rotinas de tanta pressão que a criatividade está numa área cinza. E a gente precisa cuidar disso. E aí, quando a organização fica, temos que inovar, temos que inovar, temos que fazer, ela entra naquilo que eu chamo de looping da inovação. O que é o looping da inovação? Guardem essa. Looping da inovação é o seguinte: a própria busca por inovar mata a inovação. A própria busca por inovar mata a inovação, porque fica uma busca tão frenética de inovar, fazer mais, que
que o ambiente é tão estressor e estressante que as ações de inovação morrem. E as pessoas ficam doentes. Literalmente. Não à toa que nós temos uma pandemia de burnout no mundo. Não é? Fruto de ambientes de trabalho de intensa pressão. A International Stress Management Association, tá, do Reino Unido, fez uma pesquisa sobre estresse no trabalho. E pasmem vocês, o Brasil ocupa o segundo lugar no mundo onde as pessoas estão mais estressadas dentro dos seus ambientes de trabalho. O segundo lugar no mundo. Temos que inovar com as pessoas extremamente estressadas. Temos que inovar com as pessoas extremamente, né, ansiosas, né, nervosas, né, com a mente embotada. Não é um cenário favorável para a inovação. Por isso, criatividade para a inovação. A gente pode ir um pouco além. Olha isso aqui, no mundo, 69% das pessoas que trabalham de forma remota informaram apresentar síndrome de burnout, sintomas de síndrome de burnout. 84% da galerinha que está chegando agora, os millennials, relataram, agora, né, 20, 25 anos, relataram cansaço excessivo, o que demonstra um impacto maior nessa geração. E aí? A força de trabalho de agora e do futuro está falando sobre isso. 59% dedicam menos tempo para aliviar o estresse quando comparado antes da pandemia. Nós temos 59% de pessoas fazendo menos movimentos para relaxar agora do que antes da pandemia. Imagina o que isso vai dar daqui a um tempo. 41% relataram ter níveis elevados de estresse. Povo querido, se você quer trabalhar a inovação de maneira estruturada, estratégica, humanizada, do jeito que tem que ser feito dentro da sua cooperativa, você precisa saber disso. E você precisa colocar isso na mesa, ok? Por mais que esse assunto possa incomodar, e ele incomoda porque a gente se vê nisso, ora como alguém que contribui um pouquinho para isso, tendo comportamentos não tão adequados de liderança, ora como alguém que está imerso num ambiente organizacional que está gerando isso, e a gente não quer aceitar, né? A gente não quer aceitar que ou faz ou está, né? Negação, né? A gente precisa falar sobre isso, porque se as organizações, e elas precisam inovar cada vez mais, se elas almejam a inovação cada vez mais, a raiz desse assunto passa por entender isso. Por isso que eu tenho falado sempre por aí, e eu já vejo alguns movimentos nesse sentido. A cooperativa legal, a cooperativa ainda mais competitiva em termos de inovação, será aquela cooperativa que vai cuidar da saúde mental das pessoas também. Vai ter a galera da psicologia, da saúde mental dentro do seu ambiente de trabalho, fazendo trabalhos terapêuticos, fazendo trabalhos realmente focados em aliviar esses sintomas nas pessoas. Cuidar do fator humano, ok? Esse é um papel que passa diretamente por gestão de pessoas. Por isso que eu digo, não existe inovação sem RH, não existe inovação sem desenvolvimento humano, não existe inovação sem gestão de pessoas. A inovação não é uma caixinha lá no Lab, não é uma caixinha lá no P&D, não é uma caixinha lá na estratégia, não é uma caixinha lá no marketing, não é uma caixinha em lugar nenhum. A inovação tem que ser o sangue da organização, fazendo uma costura geral, ok? Focada em desenvolver pessoas para elas serem mais criativas. É disso que se trata. E aí vem a liderança. E aí, pessoal, falo para vocês. Nós precisamos ouvir a ciência para saber como lidar com isso. A gente precisa ouvir coisas que estão sendo desenvolvidas para lidar com isso. E aí a gente entra especificamente na questão da liderança. É a liderança que impacta essa questão do fator humano dentro das organizações. E a ciência nos diz, falo isso para vocês, com base em estudos científicos publicados em periódicos internacionais, coisa fina, coisa boa, conhecimento legal que a gente precisa incorporar para dentro das nossas organizações, tá? As principais variáveis que impactam a liderança com foco em criatividade e inovação são essas 13, tá? Que estão aí na tela, ok? Foi feito um grande mapeamento, uma grande revisão ao redor do mundo das principais variáveis que impactam a criatividade e inovação pela liderança. Isso existe. Nós precisamos fazer uso desses conhecimentos. E são essas 13 aí. Ok. Agora vem o legal para você se ligar como que isso pode estar acontecendo na sua cooperativa. Parênteses. É claro que isso aqui tem N detalhes a mais que em 20 minutos, 25 minutos a gente não consegue explorar. Mas é importante nesse momento que vocês saibam o que são. Né? E se vocês quiserem compreender melhor, quiserem trabalhar esse tipo de assunto, de tema dentro da sua cooperativa, a gente pode conversar
em outro momento. Dessas 13 variáveis relacionadas à criatividade e inovação pela liderança, as que mais destroem a inovação nas organizações é o tipo de líder autoritário e destrutivo. O autoritário é aquele que só manda, não preciso nem explicar. Faz isso, faz aquilo, não quero saber, se vire. Foi dito agora pelo pessoal ali do ESG, né? Esse tipo de comportamento, inclusive de organizações que estão na mídia recentemente, colocando, né, o dedo na cara, falando palavrão, escrachando o pessoal. Pô, esse tipo de liderança, pá, mata totalmente, né? Autoritário. O destrutivo também é ruim, e muito ruim, porque o destrutivo, além de ficar só mandando, ele te queima, né? Ele faz ali um lobby ali que te coloca numa situação de extrema fragilidade emocional dentro da organização. Essas duas variáveis, e está ligado à liderança, porque normalmente vem de quem está na liderança, né? Destroem a criatividade e inovação. E isso é comprovado cientificamente. Posso mandar para vocês depois em algum canal, se quiserem me procurar lá no Instagram, no LinkedIn, os artigos científicos para vocês lerem sobre isso. Combinado? Do outro lado, pessoal, para a reta final aqui, para deixar a coisa com esperança, porque temos o lado ruim, mas temos o lado bom, a gente tem que olhar para as variáveis de liderança que fomentam a criatividade e fomentam a inovação. Então, daquelas 13 variáveis, quando eu estou numa cooperativa onde eu tenho liderança autêntica, quem está liderando, quem está fazendo ali os movimentos, é ele mesmo, é ela mesma. Poxa, aquela pessoa é autêntica. Ela se comporta de uma maneira muito autêntica, reverbera os valores pessoais dela aqui dentro da organização, é humana e tudo mais. Esse tipo de liderança é favorável à criatividade e inovação. A empoderadora te dá autonomia. Você trabalha com pessoas, com líderes que te dão autonomia. Vai lá, faz, acredita em você. E a empreendedora é aquela liderança que vai puxar o time para assumir riscos de novos projetos. Aqui na liderança empreendedora nós temos o intraempreendedorismo, né? Então é todo aquele movimento de assumir riscos em conjunto, com o time. Bora lá, vamos fazer. Isso estimula a questão da criatividade. E aí, do outro lado, quando vira inovação, projeto a ser executado, eu tenho a liderança transacional, que é aquela liderança que domina totalmente a gestão da mudança, change management. Todo o fluxo de mudanças de um projeto de inovação é plenamente gerenciado por quem domina esse tipo de competência. E a liderança solidária, onde quem está liderando vai assumir, inclusive, o fracasso do projeto de inovação junto com o seu time. Esse é o cenário que a gente precisa procurar dentro de qualquer organização e nas suas cooperativas para desenvolver mais e mais a questão da inovação, como tem que ser, fora do hype, fora dessa coisa glamurosa da inovação. Inovação não é gourmet, inovação é sentar e fazer. A gente precisa compreender tecnicamente e cientificamente todos esses parâmetros para fazer um trabalho estratégico de inovação. Legal? É muito importante que a gente saiba, conheça, tenha referenciais parrudos, né, para tomar decisões assertivas. E aí, pessoal, eu resumo tudo isso para encerrar minha fala da seguinte maneira: no fim das contas, a única competência que a liderança precisa ter dentro das cooperativas é didática. A única competência que precisa ser desenvolvida pelas lideranças dentro de qualquer organização do mundo é didática, é saber ensinar, é saber explicar, é saber desenvolver o ser humaninho que está aí dividindo a vida dele contigo. Isso tudo, de maneira genuína, vai favorecer e muito a questão da inovação. É esse tipo de prática didática que as lideranças precisam efetivamente assumir para que realmente as ideias voem, iguais, né? Esse balãozinho aí que eu coloquei nesse slide final. Legal? Afinal de contas, balãozinho murcho não vai voar. Então, a gente não pode mais aceitar balãozinho murcho dentro das organizações. Ah, tô aqui murcho, triste, desenchavido e tal. Não, a gente precisa lidar com esse colega, resgatar ele para motivação genuína em prol da questão criativa e da inovação. Para fechar a minha explicação aqui, temos que considerar sempre a criatividade para a inovação como norte da nossa bússola na busca por organizações ainda mais inovadoras. É isso por hoje. Muito grato. E tá aí o meu contato. Obrigado, pessoal. Grande Rodrigo Cirúrgico nos seus comentários. Eu gosto muito da inovação. É um tema que
que pelo menos aqui na Mundocop a gente se fala todo dia sobre isso, porque aqui nós temos a cultura da inovação, né? Que é uma coisa completamente diferente de ser inovador. Existe a cultura da inovação e a inovação, né? As pessoas confundem muito. Outra coisa que as pessoas confundem muito, Rodrigo, tenho recebido muitas perguntas aqui, o nosso tempo é muito pequeno, mas eu vou te fazer uma pergunta para você me ajudar na resposta. É confundir inovação com transformação digital, né? E às vezes você pode ser inovador sem mexer uma tecla de um computador, né? Basta você rever o teu produto. Vou dar um exemplo muito rápido aqui de uma pizzaria próximo da minha casa, que ele aumentou o faturamento dele em 25%, criando pizza quadrada. Cara, ele criou uma pizza quadrada. Ele aumentou em 25%. Isso, para mim, foi uma baita inovação, sabe? Pizza quadrada. E ele provou que ele manda um papelzinho junto, por que do quadrado, que sobra, não tem sobra, a pizza fica maior, o corte é mais vantajoso, a caixa é quadrada, para locomover o quadrado cabe melhor. Ele não mexeu um computador, ele só mudou a caixa, ele só mudou o produto dele. Então ele inovou, né? Então não tem nada a ver com transformação digital, né? Agora tem uma pergunta aqui do Lauro Jorge Prado. Na minha opinião, uma das maiores barreiras à inovação é a nossa educação formal. A pergunta dele é muito boa. Desde o jardim da infância até a universidade, o modelo de certificação é baseado na resposta. A inovação requer a pergunta certa. O que podemos fazer para mudar esse contexto? A sua opinião, Rodrigo. O meu tempo acabou. Se você puder responder uns 2 minutos, eu sei que você não vai, eu sei que é difícil, mas se você puder me ajudar, o que você tem a dizer para o Lauro e para mim, porque até eu que estou curioso. Super legal. Lauro e todo mundo, já que o nosso tempo é curto, claro que eu vou responder aqui pontualmente, mas eu vou primeiro te dar uma dica de leitura, tá? Leia o livro Escolas Criativas, do Ken Robinson. Escolas Criativas, Ken Robinson, ok. E aí que sim, eu exploro esse assunto, né, com muito mais profundidade em outros trabalhos aí, quando a gente tem mais tempo, onde eu coloco que à medida que a gente ganha idade, a gente perde criatividade, e essa perda criativa se dá, como bem colocado na sua pergunta, em função do sistema educacional. O sistema educacional tal qual está posto, aquela educação bancária da memorização. Decore, memorize, decore, memorize, decore, memorize. Anos após anos disso, sem estímulo ao pensar criativo e ao pensar crítico, nos coloca como um robozinho dentro de uma máquina de decoreba, né? Bora decorar, bora decorar, bora decorar. Isso impacta totalmente a questão criativa, isso mais ambientes de julgamento, né? Então, tanto Ken Robinson quanto a Teresa Mabile de Harvard, por exemplo, que depois o conhecimento da Teresa Mabile ficou conhecido pelo Daniel Pink, né, que é mais conhecido, é mais pop, por assim dizer. Todo esse conhecimento nos diz isso, né, que toda essa questão do julgamento e do sistema educacional, né, orientado ao decoreba, faz com que a gente perca o nosso potencial criativo. Como lidar com isso hoje dentro das organizações? Gestão de pessoas, RH primeiro e depois toda a organização, assumindo mais do que nunca um papel educacional dentro das organizações, que vai diretamente de encontro ao que eu falei, de didática. Gestão de pessoas e RH precisa compreender que as pessoas que chegaram a trabalhar dentro das cooperativas são pessoas que passaram por esse sistema educacional que robotizou o pensar. Faz sentido? E aí, gestão de pessoas cuida do capital humano das cooperativas. Se gestão de pessoas cuida do capital humano da cooperativa, a abordagem da gestão de pessoas deve ser cada vez mais educacional. De maneira macro, essa é a resposta. Muito bem. Rodrigo, obrigado pela sua participação. Trouxe aí reflexões e provocações importantíssimas do que diz ao tema inovação. As portas de Mundocop sempre estarão abertas para você. Foi uma honra ter você conosco aqui. Maravilha, Luiz. Muito grato, satisfação, pessoal. Ótima sexta aí para vocês. Fico sempre à disposição de todos e de todas. Grande abraço.